Dando continuidade, teremos a mesa redonda Relatos de Sucesso, com mulheres detentoras de experiências de empoderamento. Convidamos para coordenar a mesa redonda a senhora vereadora Loreci Maria Orsolin Pfeiffer. Convidamos também para participar da mesa a excelentíssima senhora prefeita do município de Santa Terezinha, Valquíria Schwartz. A senhora vereadora do município de Pinhalzinho, Silvana Maria Batiste Bunhoto. Bugnoto. A senhora presidente do Conselho Estadual do Direito da Mulher, Sheila Sabag. A senhora vice-presidente regional do Extremo Sul do Conselho Estadual da Mulher Empresária, Vanilsa Oliveira. E a senhora coordenadora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler. Passamos a condução dos trabalhos à vereadora Loreci. Nosso bom dia. Uma grande alegria estarmos aqui no nosso segundo dia de qualificação, de encontro, de partilha da nossa vida e principalmente da partilha das nossas experiências que fazemos nos momentos em que temos oportunidade de dialogar. Estamos agora aqui com uma mesa completamente perfeita. Vamos aplaudir as mulheres. Então, nós temos momentos e precisamos estar aproveitando para debater as questões que dizem respeito à nossa vida e principalmente a participação na política. Nós estamos aqui, como já mencionado pelo protocolo, neste momento, para que façamos a roda de conversa, que é a roda da troca das experiências. Então, nós estaremos organizando da seguinte maneira: as nossas convidadas aqui, representantes das diferentes entidades e de órgãos políticos, terão 10 minutos para explanar as suas experiências, as suas vivências, o caminho percorrido, os trabalhos realizados, partilhar conosco. E logo em sequência, faremos também a abertura de um espaço de debate, de colocações, de questionamentos, assim como cada uma e cada um dos aqui presentes sentirem necessidade de contribuir com esta conversa, que vai nos ajudar a tornar ainda mais sólida a nossa atuação na política no estado de Santa Catarina, nos nossos municípios e no Brasil. Então, vamos começar a conversa com a prefeita Valquíria, da cidade de Santa Terezinha. Deixamos à vontade, prefeita, para colocar as suas experiências, a sua vivência. Vou pedir para a presidente para ficar de pé. Quero cumprimentar a todas as mulheres que compõem a mesa, dar um bom dia a queridas mulheres. Também cumprimentar os homens que nos acompanham, né? Dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui participando neste evento como prefeita. Nos anteriores eu participei como vereadora e hoje sou aqui muito feliz e me sentindo honrada. Bem, pensei em muitas palavras para poder colocar aqui a vocês e explicar um pouquinho da nossa trajetória. E nada em nossa vida é mais importante do que compartilhar e saber também das vivências, das experiências
que são importantes e que fazem sentido na nossa vida. Hoje eu estou aqui como prefeita e muitas vezes quando a gente vê as pessoas numa posição, a gente não faz ideia da trajetória e do caminho percorrido, dos desafios, dos obstáculos, das superações. E no ano de 2012, eu fui convidada por lideranças, por amigos, para ser candidata a vereadora. Eu sou formada em pedagogia, trabalhei durante 13 anos em sala de aula, temos também um comércio, sempre ajudei muito meu marido no setor de venda de carros, então vivia no meio da população, junto com o nosso povo. E foi ali que fui convidada para ser candidata a vereadora. No início, fiquei um pouquinho surpresa e apreensiva, porque não fazia parte da minha vida, do meu cotidiano. Mas com a insistência e com a vontade de também agarrar esse desafio, enfrentei. E nós sabemos que muitas vezes, já naquela época, eu via os candidatos a vereadores, muitas vezes, com três preconceitos que as lideranças, que os partidos políticos, que as coligações colocam nas pessoas, nos candidatos. Seria para eleger, para ajudar para que aquele ganhe, que seja os escolhidos a dedo, aquele que eles colocam para tirar voto da família ou para quebrar o adversário, ou aquela que é a mulher para ser usada como laranja para eleger os homens. Então, eu, quando assumi a candidatura de vereadora, eu fui com tudo. Me elegi a mais votada, vínhamos de 3 derrotas na coligação para executiva, 3 derrotas com uma diferença grande de votos, de lavada nós perdemos aquela eleição para prefeito e mais 2 anteriores. E eu fui a mais votada. No dia da minha posse, eu vi a galeria de fotos dos vereadores, dos ex-vereadores, e eu pensei comigo, eu não quero ficar apenas registrada na imagem da galeria da Câmara. Eu quero fazer a diferença, quero me dedicar e deixar a minha marca, sem pensar naquela época de ser a candidata a prefeita, mas queria fazer a diferença. Trabalhei muito, já logo no início precisou-se de um presidente para o partido, porque o partido vinha de 3 derrotas, estava desorganizado, desestruturado, e eu assumi a presidência do partido. Assumi a presidência, organizamos um grupo, continuamos trabalhando fortes, firmes, presente nas comunidades, ouvindo as pessoas, e isso deu credibilidade para que no decorrer desses anos o meu nome fosse apontado como candidata, como pré-candidata a prefeita. Que no começo também fiquei um pouco apreensiva. Mas nós, mulheres, temos que aproveitar as oportunidades, que são poucas. E naquela época, pré-eleição, ali pré-coligação, eu fui uma das únicas pessoas que tive coragem de colocar o nome à disposição, e a própria coligação, o próprio grupo, o próprio time me indicou, mas também porque sabiam que era um adversário muito forte que vinha. Um adversário que nunca havia perdido uma eleição. Uma pessoa que já havia se elegido 3 vezes vereador, 2 vezes prefeito, fez o sucessor, condição financeira muito boa, dono de quase a metade da cidade, uma pessoa muito forte, mas ao mesmo tempo com um certo coronelismo, vamos falar baixinho. Então, eu tive coragem de enfrentá-lo, mas não tinha vice-prefeito. Havia vários partidos no município, partidos menores, então o partido do meu adversário era o mais forte, o nosso segundo, aí os outros partidos menores. Não tinha vice. Tentava acertar com o partido, acertava com aquele líder, o grupo, a equipe, o diretório não aceitava. Não,
vai perder, não dá certo, vamos apoiar o outro lá que é mais forte. Tá, desistia. 2 dias depois, continuava sem vice. Ia lá, acertava com o outro, o partido apoiava, o partido queria, o diretório queria, mas não tinha liderança, não tinha homem para abraçar a causa junto comigo. Hoje, a pessoa que é meu vice, que é de outro partido, né, ele abriu mão de tudo, porque ele tinha o mesmo desejo que eu, que era de fazer a diferença, de trabalhar em melhorias para o povo, de atender bem a nossa população e de sermos vitoriosos. Ele era um nome cogitado para ser o vice-prefeito também, mas ele abriu mão de tudo para tentar organizar uma equipe, um grupo forte. E para ganhar uma eleição, mesmo tanto para vereador como para prefeito, temos que ter um time organizado, um trabalho em equipe, um grupo forte, trabalhando com os mesmos objetivos. Mas não conseguimos. Véspera de convenção e só tinha pré-candidata a prefeita, não tinha vice. E eu ia sozinha mesmo. Na véspera, então, da convenção, o seu Inácio, que é o meu vice, com um pouquinho de receio também, porque uma parte da família dele não concordava, pelo fato de ter que enfrentar uma pessoa muito forte, que era, tinha uma história política e tinha também um grupo trabalhando já há tempo, mas enfrentamos. No dia da convenção foi uma grande alargada, né, Marlene? Marlene acompanhou um pouquinho também, sabe da nossa história lá. Firmamos a equipe, o grupo, então, para trabalhar. Pessoas comprometidas, era Davi contra Golias, um tostão contra 1 milhão, a vontade de querer fazer a diferença, de trabalhar pelo povo. E na minha fala eu sempre dizia assim, o seu Inácio, que era o vice, ele tinha experiência de já ter sido vereador em 4 mandatos. E eu dizia que era uma mulher, mãe, mulher, esposa, com a sensibilidade, com o amor materno, unido a um homem com experiência, com força, um pai e uma mãe para cuidar dos filhos da nossa terra. E isso colou, e o povo abraçou essa causa e foi uma coisa maravilhosa e muito linda. Não fizemos nenhum comício, fizemos reuniões pequenas nas comunidades. Meu município é um município grande em extensão territorial, principal atividade é a agricultura. Não fizemos comício, então, pernas, visitas, reuniões pequenas. Eu me deslocava nas comunidades do município, eu ficava 2, 3 dias lá, dormia, comia, ficava na casa das lideranças do grupo. E aquilo foi comovendo a população. E além disso ainda, o que eu tive como aliada foram as mulheres, que abraçaram e vieram junto comigo. Porque aí no decorrer da campanha, quando o adversário viu a coisa feia, piorou ainda mais. Porque daí saiu aqueles comentários, aquelas historinhas machistas, né, vereadora Gi? Mora no nosso município vizinho. Que lugar de mulher é na cozinha? Que a mulher não deveria de sair 50 centímetros longe do fogão. Aqueles comentários que deixou com mais gana e vontade de fazer a diferença. E quem mudou o rumo da nossa eleição foram as mulheres e os jovens, com uma mentalidade aberta, com novas ideias, com nova ideologia, e isso mudou. Foi maravilhoso. Ganhamos a eleição com quase 10%, e eles ainda diziam que iriam ganhar de cada 4 votos, eu iria fazer 1. E nós ganhamos com uma diferença de quase 10%, que me concedeu o título de primeira prefeita e da mais jovem também. Não sou tão jovem assim não, tenho 38 anos, tenho uma filha de 18. Mas assim, o que nós podemos concluir com isso tudo? Que a nossa fé, a nossa motivação, a nossa vontade, acreditar, é que faz toda a diferença. E que Deus sempre nos conduz para o melhor caminho.
mesmo naquele momento difícil, de não ter o vice, de não ter uma condição financeira para investir na política, que eu dizia que se fosse para eu investir, para eu gastar, eu preferia não me eleger. Os caminhos aparecem, os caminhos surgem. Nós temos que acreditar. A nossa mente, a nossa cabeça transforma. E nas reuniões que eu fazia com os pré-candidatos a vereadores e com as lideranças, com as comunidades, reuniões pequenas, eu sempre passava motivação, sempre passava coisas boas. A população, o povo quer ver coisas boas, quer ver soluções para os problemas, argumentos, sem crítica, sem críticas. Isso fez toda a diferença. E hoje, a minha eleição lá no meu município é assim um exemplo e até mesmo curioso para muitos que conhecem a história e que sabem do que aconteceu lá. Então hoje eu estou muito feliz. Estamos construindo, fazendo um município melhor. Já fizemos pavimentação de rua, um município que não tem hospital, tem unidade de saúde. Precisamos melhorar o atendimento na saúde, fila de espera de exame, cirurgia, olhar esse lado social que a mulher tem, essa sensibilidade, esse olhar para o lado social que é tão importante. Os detalhes que as mulheres veem, que talvez os homens não conseguem ver como nós vemos. E liderança. Liderança frente a tudo que a gente vem fazer. Deixar a nossa marca. E as senhoras, né, as jovens também, que estão aqui como vereadoras, dediquem-se ao máximo, visitem o nosso povo, ouçam o que eles têm a dizer. Que tudo na nossa vida vale a pena. E tudo faz a diferença quando a gente faz com amor, quando a gente faz de coração e quando a gente toca o coração das pessoas. Aí é que vem a conquista. No meu caso foi esse, tocar o coração das pessoas. Esse olhar mais humano, esse olhar mais fraterno, lutar para termos uma sociedade mais igualitária, mais justa, que todos nós queremos e precisamos. Quero também falar da importância que teve a UVESC, a Escola do Legislativo, as associações regionais, a nossa é a UCAV, que tem um grupo, que eu quero agradecer que estão aqui, tá, meninas? A participação nas instituições regionais, a participação na UVESC, nos eventos da Escola do Legislativo, que quero agradecer a oportunidade por estar aqui, que é tão importante para ampliar o nosso conhecimento, para que sirva de estímulo aquilo que é apresentado aqui. Para que juntos, unidos, possamos mudar todo esse quadro, mudar toda essa situação. Muito já conquistamos em relação às mulheres. Muito já conquistamos, mas ainda temos um longo caminho para percorrer e que depende de cada uma de nós. A mulher é competente, a mulher é dedicada, a mulher tem a sensibilidade, mas ela precisa também defender e lutar pelo seu espaço. E quando aparecer a oportunidade, agarrar, enfrentar, mesmo que em algum momento trema as nossas pernas, mas nós temos que ter motivação, acreditar e ser forte. Não aceitar ser apenas secretária para fazer ata em partidos políticos ou até mesmo em associações. Querer ser presidente, como eu fui. E ali fez toda a diferença. Ali é que começou a mudar. Não deixemos de sonhar, lutar pelos nossos sonhos. E também gostaria de dizer que devemos voar alto, mergulhar fundo. Pior naufrágio é não partir. Tenham coragem. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Espero ano que vem poder estar novamente. Firmes e fortes. Aquela apresentação ontem foi do meu município. Vou incentivar, vou apoiar muito. Talvez fosse um prefeito, não lembraria do detalhe de trazer aqui para apresentar e para mostrar uma cultura tão rica e importante que precisa se manter viva. Mas as mulheres têm essa sensibilidade para ver os detalhes. E acredito até que tem sétimo sentido.
Muito obrigada, de coração, à UVESC, à Escola do Legislativo. Um abraço a todos. Muito obrigada, prefeita Valquíria, por partilhar conosco a sua experiência. Depois continuemos na conversa. Eu quero convidar para fazer parte da mesa a deputada estadual Dirce Haidechar e agradecer desde já o apoio da bancada feminina da Alesc para com os nossos encontros e a presença sempre entre nós. E desde já, convidando a mesa, também passamos a palavra à deputada Dirce, que logo na sequência ela também está com outro compromisso já agendado. Com a palavra então, senhora deputada Dirce. O negócio é rápido e rasteiro, né? Já chega assim, já vamos dando o microfone para ela e ela já tem que se virar, né? Bem, então eu quero saudar, em nome da Valquíria, até para a gente não se alongar, e eu sei que são várias falas, né? Saudar em nome da prefeita Valquíria, toda a mesa, né? A Marlene, que nossa parceira Marlene é nosso suporte aqui na Assembleia, né? E também agora na Escola do Legislativo. Uma saudação toda especial a vocês que estão participando desde ontem, desses momentos importantes que além da socialização, a reciclagem, é o aprendizado, enfim, é todo o conhecimento que a gente adquire através de um fórum, através de um seminário. Mas bem, gente, pelo que eu entendi, a fala de hoje aqui seria mais no sentido de passar como que a gente está na política, como que a gente aderiu esse nosso papel de agente político, né? E eu vou relatar então um pouquinho da minha experiência rapidamente, vou resumir, para que todas fiquem sabendo e que isso sirva talvez de estímulo para que vocês futuramente estejam aqui me substituindo. Como é o caso da Marlene, que a Marlene já se empoderou toda e já vai, o ano que vem, se Deus quiser, ela vai estar aqui nos ajudando. Bem, gente, eu sou natural de Ituporanga, a terra da cebola. Vocês já ouviram falar, né? Terra da cebola. Mas não da cidade, do interior. Filha de agricultores, de uma família de 6 irmãos, muito pobres, e que, por uma fatalidade, a morte do meu pai e a minha mãe não conseguiu me criar, e os irmãos foram todos divididos, um para a casa de parente, outro para a casa dos avós, e talvez a minha sorte foi ter ido para a casa de uma família amiga da minha família legítima. Fui adotada com 8 meses, graças a Deus, agradeço diariamente, ao amanhecer e ao anoitecer, por ter me dado essa oportunidade de ter encontrado essa família que me deu amor, me deu carinho, me deu educação, me fez construir a minha família, né? Tenho 2 filhas, 2 netos. Aprendi que nessa família que o sentido mais importante da vida da gente é a gente ter humildade, é a gente ser simples, é a gente ser... A humildade nos leva a êxitos, a soberba, a arrogância nos fazem pecar muitas vezes, né? A prepotência nos derruba. A humildade nos impulsiona. Então, gente, esse é o meu lema. A humildade. Casei com uma pessoa de Alfredo Wagner, que veio a ser prefeito da Palhoça, do município onde a gente aderiu e escolheu para morar, para viver. Moro em Palhoça há 34 anos.
tenho uma forte ligação aí com a Serra, com o Alto Vale, enfim. Participando da política, meu marido foi candidato 2 vezes, perdeu, na terceira vez ganhou, depois foi para a reeleição, ganhou com 75%, foi um dos índices mais altos no estado daquele ano, devido a um trabalho muito intenso, uma grande transformação que a gente fez no município, que a Marlene sabe, nós saímos lá de um orçamento de 45 milhões para 440 milhões. Entrou no município a pavimentação de 800 ruas e também 8 mil novas empresas. Mas, gente, por que eu relatei isso? Porque eu me tornei um nome, ou uma sugestão de nomes, né, que na época, então, o governador Luiz Henrique da Silveira, nos enquadrou para ser candidata. Eu era simplesmente uma mulher que subia morro, descia morro, entregando santinho. Essa era a minha grande, a minha grande batalha sempre foi de fazer o que vocês também fizeram, vocês também fazem. Subir morro, descer morro, entregar santinho, ir nas reuniões, fazer carreteiro, fazer risoto, né? Essa era a minha função como integrante de um partido político. Com o meu trabalho social na época na prefeitura, que sempre tive um trabalho muito voltado para o social, né? Sempre fui voluntária de entidades, depois me tornei secretária de assistência social. Fui para a sala de aula, me formei, busquei novamente até para ter o conhecimento técnico, depois de 30 e poucos anos, voltei lá porque eu me apaixonei tanto pela área social, que eu disse, vou ter que fazer o serviço social para mim ter o conhecimento técnico, né? Enfim, gente, é uma trajetória de que não é nada diferente da de vocês. Voltando lá, com a participação do governador Luiz Henrique da Silveira, ele me chamou um dia lá na Casa da Agronômica, Marlene, e naquela salinha que tu conhece bem lá, que eu chamo de confessionário, lá o governador disse para mim, você vai ser candidata a deputado estadual. Eu, Deus o livre, sai fora, nunca. Não fui nem vereadora, nada, não fui presidente de associação. Não, tá louco. Não. Eu odeio falar e até hoje não gosto. Isso aqui não é muito, não me faz muito bem. Sabe, as câmeras de televisão também não me fazem muito bem. O que me faz muito bem é trabalhar de manhã à noite me faz muito bem. Me sinto muito feliz em trabalhar, né? Então, ele me enquadrou, eu disse não, me chamou a segunda vez, a terceira vez e tal. Então, vamos ter que encarar. Mas isso voltava, como eu relatei ontem aqui, 3 meses para a eleição. A eleição que eu estou me preparando, que a Marlene está se preparando para 2018, nós já estamos fazendo há 6 meses, eu estou aqui no parlamento fazendo, desde que eu entrei aqui, uma construção de novos amigos, de novas lideranças, para a gente ir para a reeleição. E eu, bobinha, tola, aceitei. Mas quando eu aceitei, que eu vi que eu caí nessa situação, eu disse, meu Deus, eu sou mulher e eu aprendi que eu tenho que ser guerreira e que eu tenho que fazer a diferença. Bem, em 3 meses, gente, vocês não têm ideia do que é fazer uma eleição a nível de Estado em 3 meses. Eu caí na estrada, eu disse, eu não quero fazer feio, eu vou fazer bonito, eu tenho que ir trabalhar. Me restou realmente morar dentro de um carro, com um motorista, às vezes 2, às vezes eu sendo motorista, porque os 2 não aguentavam de madrugada, cansado e neblina, e a gente via que eles estavam numa situação bem vulnerável de sono, e eu disse, não, vamos, eu pegava o volante e vamos aí. Bem, gente, em 3 meses eu fiz a minha eleição, abri as urnas, fiz 33 mil votos, não me elegi, tá? Fiquei na suplência, mas o governador Raimundo Colombo, na noite de domingo mesmo, ele me ligou dizendo, você vai assumir.
E realmente, na primeira semana, a Marlene sabe, né, Marlene? Eu assumi e a gente ficou, então, 2 anos e meio praticamente na suplência, direto, depois o deputado Dado Xerém saiu para o Tribunal de Contas, nós nos efetivamos. Gente, e depois veio o segundo momento da eleição, me reelegi, né? E estou aqui no parlamento, tenho uma bandeira que eu defendo, que é o social, como já relatei, né? Lógico que aqui nessa casa a gente defende todos os encaminhamentos, tanto na saúde como na segurança, enfim, na infraestrutura. Mas nós estamos aqui hoje fazendo um trabalho com muita transparência, com muita lealdade, com muita fidelidade às pessoas que nos procuram. Estamos aumentando cada dia, isso nos deixa muito confortável, nos traz muito prazer dizer que cada dia nós estamos aumentando o nosso círculo de amizade. Eu acho que é justamente pela transparência e pela lealdade que a gente tem com as pessoas, de dar a solução do problema, de buscar, e quando não buscar, a gente relatar que não conseguiu. Eu acho que tudo isso é um fator agregador e que é uma característica bastante das mulheres, ter essa resolutividade, e se não tiver a resolutividade, ter também encaminhamento de dizer que não conseguiu e não deu. Então, gente, eu fiz um resumo, né, da minha experiência e dizer que vale a pena. Gostaria que futuramente nós mudássemos essa realidade de ter muito poucas mulheres nas câmaras de vereadores, muito poucas mulheres prefeitas, muito poucas mulheres no legislativo, né, no executivo. Então, nós precisamos mudar, acreditar, como eu ouvi agora há pouco a nossa prefeita Valquíria, que é uma experiência exitosa, que saiu de uma Câmara de Vereadores para uma prefeitura. Nenhuma tarefa para nós veio assim de mão beijada. Tudo tem um preço muito alto. Mas nós, pela nossa força, pela nossa essência, a gente tem que continuar, tem que lutar, porque vale a pena. São através de ações como essa, de mulheres. Vocês sabem que recentemente saiu uma campanha que eu acho que resume tudo. Aquela campanha resume tudo. Que lugar de mulher é na política. E é mesmo, né? Porque na política religiosa, na política pública, privada, na política da educação, tudo envolve a política, e é aí que nós, com a razão e com o coração, a gente faz a diferença. Então, gente, obrigada de coração por essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, compartilhando essa minha experiência, mesmo que bem resumida, né? Eu agora, para não ser diferente, estou correndo, daqui eu vou para Angelina, que eu tenho um almoço lá com o prefeito em Angelina, e sou obrigada a sair, agradeço, né, a todos vocês, um ótimo seminário, final de seminário, que vocês tenham um feliz retorno aos seus municípios, e que possam sempre contar com o apoio de mulheres aqui no parlamento. Porque nós estamos aqui realmente para dar a mão, para a gente caminhar junto, para nos fortalecer cada vez mais. Um beijo e um bom final de semana a todas. Obrigada. Agradecemos a explanação, as palavras da deputada Dirce, e também desejamos que ela fique à vontade a fim de atender seus compromissos. Na sequência, então, nós passamos a palavra à senhora Silvana Maria Batiste Bugnotto, que é vereadora do município de Pinhalzinho e que tem dedicado também bastante do seu tempo e do seu amor pela política em favor do Fórum da Mulher, junto à CAMOSC e junto à UVESC. Com a palavra, então, vereadora Silvana. Bom dia. Quero iniciar dizendo que eu amo política. Eu adoro e tenho orgulho de ser vereadora, não me envergonho de nada, porque eu sei
a forma que eu cheguei lá. Então, não tenho que me envergonhar de nada, né? Quem se envergonha, às vezes, é pelos caminhos percorridos até chegar lá. Então, acho que nós não temos que ter vergonha de estar na função que estamos, né? Então, iniciar me apresentando, eu sou Silvana, eu moro em Pinhalzinho, município de 19 mil habitantes, lá no oeste do nosso estado, né? Próximo a Chapecó, porque fala em Chapecó, agora todo mundo conhece, né? Aonde que fica. Eu sou casada, tenho 2 filhos, eu sou professora de educação física, concluí meu tempo de escola há uns 3 anos, e eu gosto de falar assim que quando eu encerrei meu tempo na escola, eu entrei no site para ver uns dados lá, e lá dizia assim, inativa. Misericórdia, eu pensei, gente, não presto mais para nada. Inativa? Que isso? Que palavra terrível isso, né? Mas tudo bem, eu estou. Então eu vou, assim, acrescentando, dizendo que eu concluí o meu tempo de escola, né? Para não falar em aposentado. Mas, enfim, o meu primeiro mandato, estou iniciando o meu 3º mandato como vereadora. E o meu primeiro mandato eu trabalhava 40 horas na escola. Então foi uma experiência, assim, um pouquinho mais difícil, porque a gente não consegue atender como a gente deseja o município, porque é muito... trabalho em escola, enfim, quando a gente tem que bater ponto, né? Não tem sair, é aquilo e acabou. Então, ficou um pouquinho comprometido da forma que eu gostaria de ter atuado no meu primeiro mandato. Mas, enfim, não acontece só comigo, né? Eu acredito que com a grande maioria que está aqui. Eu venho de família bem humilde também, tenho 8 irmãos. E sou gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul, né? Moro em Santa Catarina já há bastante tempo. Como iniciou minha vida, minha ideia de participar da política? Nós temos um viés assim, político em toda a minha família. Meu irmão foi vereador por 2 vezes, o meu esposo foi vereador, meu sogro foi prefeito. Então eu convivi subindo e descendo o morro, como a deputada Dirce disse aí, há muito tempo. Sempre entregando santinho para os outros, né? Pensei, poxa vida, uma hora acho que vou fazer para mim, né? Porque já que eu estou na estrada, então vou colher também um pouquinho disso. Mas o que me levou, assim, a definitivamente me empolgar um pouco mais, quando eu fui desafiada a assumir o comando do meu município. Chegaram lá em casa, no finalzinho da tarde, a executiva do meu partido, 3 ou 4 membros do executivo, Silvana... Tu tem que assumir, porque está espirrando prazo e nós não temos, ninguém quer assumir. Viu como é que é? Putz, só por isso vocês me procuraram, né? Mas eu comecei a tremer, pensei, meu Deus, mas eu não sei nem por onde começar, sabe? E não, Silvana, nós vamos te ajudar e vamos em frente a esse desafio né? A gente vai compor uma executiva boa com você e tal. Eu não tive tempo de pensar. Eles nem, era na hora, assim, a resposta. Pois fiz, fui, né? E chamei umas quantas amigas comigo e olha, modéstia à parte, foi, eu acho que um dos melhores anos de partido. Revolucionamos. E evento, e filiações, e encontros, e palestras, e, enfim, né? Movimentamos. Como a colega Valquíria disse antes, quando a gente só participa da executiva como secretária, não tem visibilidade, não é? Agora, quando a gente se torna presidente, que às vezes tu tem que usar o microfone para falar, aí eles começam a te observar diferente. Daí eles perceberam que talvez eu tinha condições de contribuir com o partido, né? E daí me chamaram, posteriormente, para ser candidata a vereadora. E eu aceitei, logo. Assim, aceitei e fui, venci. E depois, no primeiro mandato, tive mais uma colega comigo na Câmara. Na segunda legislatura, estava sozinha, né? No meu município tem 11 vereadores. E agora eu estou com uma colega que saiu comigo, que saiu agora um pouquinho, mas agora estamos em 2 vereadoras lá. Mas graças a Deus, sabe... eu sempre fui muito respeitada, assim, lá no meu município, na Câmara. Eu não posso
ser desleal com os homens. Sempre muito respeitada, sempre me ouvem muito, me chamam para tudo, não assim, dificilmente fazem alguma coisa sem ouvir as mulheres, né? Mas eu acho que isso foram conquistas. Foi fruto da que a gente, do nosso empoderamento, da nossa posição lá também, que a gente também não é figurinista, né? Eu, desde o início, desde o meu primeiro mandato, eu sempre participei de todas as principais comissões de trabalho, né? A gente não falta em nenhuma reunião. Então, isso acho que dá um pouco de credibilidade no trabalho, né? Acho não, com certeza dá. Então, eles nos ouvem muito, né? A Fábio está aí, a gente é respeitada lá na Câmara, a gente se impõe, a gente participa. Então, eu acho que é uma conquista também. Eu quero falar para vocês rapidamente, porque eu fui convidada para vir aqui representar vocês, mas eu acho que vocês têm experiências muito mais interessantes que as minhas. Mas eu também acho que o nosso trabalho não deve ser assim, só da gente, né? O que deu certo comigo, o que eu fiz lá, pode ser compartilhado com vocês enfim, a gente tem que se ajudar, né? Se dividir. Então, nesse período todo, né, de 8 anos, eu fiz, lá em 2010, nós elaboramos o projeto do Dia da Família na Escola, que todos os anos, no mês de abril, tem a lei, né, que determina isso. Tem um momento que as escolas chamam e convidam, que é essa proximidade com a família na escola. Já foi feita de diversas vezes, com palestras, com eventos, com atividades recreativas entre famílias e filhos. Esse ano, eles fizeram assim, na praça central, que a gente tem muito bonita, chamaram a rede municipal, estadual, particular, um sábado à tarde, com atividades, brincadeiras, atividades educativas, show de talentos, brincadeiras, enfim, uma tarde bem, bem gostosa, família e filhos aí participando junto. Eu sempre usufruí muito da escola do Legislativo. Tem gente que não sabe o que a gente tem aqui de bom, né? Então, em 2010 também tinha um programa bem interessante na escola, que era o programa de combate ao bullying. E eu entrei em contato com a escola, eles foram lá em Pinhalzinho, com palestras, muitas crianças ouviram nessa palestra, e a gente aproveitou naquele momento para transformar esse programa em lei, né? Então, tem uma lei que ampara as escolas, né? Quando sofrem esse tipo de situação nas escolas, né? Tem também uma lei para amparar. Quando o nosso município fez 50 anos, estudando um pouquinho na escola e tal, eu percebi assim que nós temos um hino muito bonito, o hino de nossa cidade, mas ele não estava institucionalizado como lei, como o hino oficial. Então, uma coisa simples que às vezes a gente nem se toca, né? Muito, muito simples de fazer, mas nós transformamos o nosso hino agora como símbolo oficial, como tem a bandeira, e acrescentamos na lei que ele deve ser tocado, entoado, apresentado em todos os eventos oficiais do nosso município, né? Poxa, se nós temos um hino bonito e ninguém canta e ninguém conhece, para que ter hino, né? Então, agora é lei. Todos os eventos têm que ter a apresentação da nossa lei. Fizemos também na Câmara uma resolução e apresentamos e foi aprovado por todos, que a primeira sessão da Câmara, de todo mês, a gente canta o hino do nosso município, na Câmara. Isso é uma resolução interna. Fizemos também em 2014 um projeto que oficializa o Dia de Homenagem ao Servidor Público. E como eu estava, né, saindo também da escola, eu pensava, poxa, todos aqueles servidores municipais, né, que contribuíram 30, 35 anos, eles saem do município e não recebem nenhuma homenagem, enfim, uma homenagem mesmo, né, pelo tempo de contribuição e que se dedicaram ao seu município. O município também cresceu e se desenvolveu graças ao esforço deles, né? Então, também fizemos o projeto de lei que torna, né, oficializa um dia de homenagem aos servidores aposentados. Então, todo mês de outubro, a gente também faz uma homenagem na Câmara para as pessoas que concluem o tempo no município. Entre todas essas atividades, também uma coisa que me deu muito prazer e está me dando até hoje, e estava
como compromisso, quando eu assumi a presidência do nosso fórum, que a gente ia incentivar os municípios a criarem o Conselho de Direitos da Mulher nos seus municípios. Porque, depois nós vamos ouvir a colega aqui, vai falar um pouquinho da miséria de conselhos que nós temos no nosso estado. Que é ridículo, insignificante a quantidade que tem. E os que tem, assim, às vezes, nem sempre funcionam, né? Então, eu pensei assim, poxa, como eu estou desafiando os municípios a criarem um Conselho de Direitos, eu tenho que começar por mim, dar exemplo, né? E fiz. Fui atrás da assistente social, né? E buscar parcerias, falar com a esposa do prefeito na época, para me ajudarem com lideranças e tal. Fizemos a lei do Conselho de Direitos da Mulher em 2014. Funciona até hoje, está um espetáculo, estamos fazendo um perfil da mulher pinhalense, para, a partir disso, de conhecer o perfil, criar políticas públicas em cima, né? Tá indo muito bem. Fizemos a resolução criando a Galeria Lilás, que ontem uma colega, a Ana Paula, disse para a gente fazer. Fizemos lá em Pinhalzinho. O ano passado, em função da lei eleitoral, a gente não conseguiu fazer a instalação. Esse ano fizemos a instalação, né, da Galeria Lilás. E, enfim, os principais, assim, né? A gente também fez outras coisas no município. Todo esse trabalho, assim, esse meu envolvimento, também eu consegui, a gente conquistou, né? Fui presidente da Câmara em 2013, fui eleita na Camosc, e as minhas colegas estão aqui, que eu agradeço muito, porque foi uma articulação, né? E em 30 anos da nossa associação lá no Oeste, de 25 municípios, eu fui eleita a primeira mulher a ser presidente dessa associação. Mas tivemos que se articular, porque um vereador queria ser, e ele já tinha me convencido 2 vezes a não participar. Deixa, Silvana, tu vai ser minha vice, esse ano eu vou, o ano que vem vai você. Mas já te dei a vaga o ano passado? Pensei, né? Daí resolvi ir, mas tive que fazer um pouco de campanha, porque não ia ser muito fácil, né? Mas, enfim, foi uma experiência bem exitosa também. Enfim, meninas, eu quero dizer assim, né, que são tropeços e dificuldades e todos os dias, né? Mas tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Como a prefeita Valquíria falou, esse olhar, a política precisa desse nosso olhar, né? Não vai mudar se a gente não engrossar o caldo, né? Porque nós conseguimos olhar diferente, ter essa sensibilidade, mas nós também podemos entender de ponte, podemos entender de estrada, né? Mas a gente também pode fazer uma visita para um idoso, não é? A gente pode ir lá na escola, ver se está tudo bem, lá num posto de saúde. Então, esse olhar. Mais que a conquista não é fácil, não é. Porque eu, encerrando, quero dizer exatamente o que a minha colega Valquíria falou. Que é desleal concorrer com os homens. É desleal. Porque nós saímos com uma proposta bacana, né? Nosso projeto, nosso material de campanha limpinho, simples e tal, com umas propostas ali, e perna, né? E daí, quando você vê, né? É de outras formas, né? Enfim. Mas, se não é, como ela disse, se não é dessa forma, eu também não queria nem me eleger. Se não fosse no compromisso de acreditarem nas minhas propostas, no meu trabalho, eu preferia que não fosse eleita. Um grande beijo a todos vocês. Eu tenho muito prazer em participar desse grupo, né? Já falei disso ontem. O Fórum da Mulher me deu um suporte muito grande, assim, né? De encorajamento, enfim, para enfrentar essas coisas, né? E eu gostaria que todas vocês nunca deixassem de participar dos debates, né? Porque é dessa forma que a gente cresce. Um beijo a todas, um bom retorno para quem hoje vai pegar um ônibus daqui à tarde, né? Na boa, umas 10 horas de viagem, né, meu grupo? E vamos lá, tá bom? Beijo!
Muito obrigada, vereadora Silvana, pelo compartilhar da sua experiência, da sua vivência aqui com esse grupo especial reunido nos dias de ontem e hoje. Nós temos o envolvimento da mulher e precisamos, na política, em todas as entidades, nas ações, nos conselhos, para que possamos fazer a diferença. Então, neste momento, passamos a palavra à senhora Vanilza Oliveira, ela que é vice-presidente do Conselho Regional. Que privilégio, né, estar aqui compondo essa mesa com mulheres empoderadas, em nome da prefeita Silvana, Valquíria, desculpa, cumprimento a mesa, né, e todas as presentes. Eu acho que o universo nos atrai, né, também venho de uma família grande de 8 irmãos, né, meus pais também foram agricultores. Eu venho da cidade de Araranguá, né, no extremo sul. Eu sempre disse que nasci para administrar, nunca tive dúvida de que profissão escolher para minha vida. Embora aos 17 anos, quando falei para o meu pai que queria ser administradora, ele disse: o que tu vai administrar em Araranguá, guria? Né? Mas, enfim, na época eu tive a sabedoria de decidir casar, graças a Deus, hoje 27 anos, né? 2 filhos, minha filha casou neste último sábado, então é uma grande alegria, né, viver em família. E nessa caminhada, né, enquanto fui estudar administração aos 29 anos, já com empresa, tá? E logo formada, né, para minha alegria também do meu pai, já fui convidada a ser delegada do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, no extremo sul, onde fiquei 6 anos atuando, e a gente então percorre as universidades, estimulando os administradores, né? Em 2013, eu recebi o convite para participar da Associação Comercial, lá de Araranguá, a CIVA, embora sem tempo, eu estava em São Paulo, e lecionando numa universidade também, com mais 3 empresas, e eu falei pro atual presidente, disse: eu estou sem tempo, né? É difícil. Não, a gente só quer a sua ajuda. E naquela correria toda, que eu vivo essa correria, agradeço, não reclamo, porque sou eu quem faço. Aí meu marido falou assim: vamos lá, tem a eleição lá na associação, né? Eles te ligaram, convidando para dar um apoio, vamos lá votar pelo menos, né? E eu fui lá, votei rapidamente, entrei no carro, ia para a universidade, e ele assim: como assim, que tu faz parte de uma diretoria e não ia votar? Eu disse: eu? Parte da diretoria? Sim, teu nome está lá. Como que tu assina algo e não lê? E, enfim, o meu nome estava lá para fundar o Núcleo da Mulher Empresária de Araranguá. Esta era a minha missão. Essa simples ajuda que ele me pediu. Enfim, missão dada, missão cumprida. Fundamos o Núcleo da Mulher Empresária de Araranguá em 2013. Aí veio o convite para estar no Conselho Estadual da Mulher Empresária, né? Participamos, né, da Comissão de Desenvolvimento Humano, enquanto administradora, tenho a missão de contribuir, né, para que as pessoas, as organizações sejam ainda mais prósperas e felizes. E aí, cumprindo a nossa missão dentro do desenvolvimento humano, me pediram um apoio para a nossa consultora, para que pudéssemos, existia, né, o grupo de projetos, precisava concluir, e há muito tempo se falava no Dia Estadual da Mulher Empresária, né, de buscar, pleitear essa data. Enfim, eu costumo dizer que eu estou no ensino fundamental na política, né? Que é algo assim que, de 2013 para cá, que eu comecei a percorrer esse universo e aprender muito, e também estou me apaixonando. E então nós já tínhamos um contato, né? Hoje já de amizade com a deputada Ana Paula Lima, né? Por indicação de um vereador de Araranguá, nós conseguimos apoio para realizar o Fórum Ativa de Networking, que é um evento de calendário em Araranguá. E aí, para nossa surpresa, a deputada desengavetou uma lei aí há 10 anos, né, que já existia, que até então nunca tinha sido comemorada, né? Então, nós já temos o Dia Estadual da Mulher Empresária, que é no dia 17 de agosto. E vamos comemorar esse ano, né, a 3ª edição do evento. E coincidiu que naquele mesmo ano, eu também, a convite da deputada Ana Paula, ela me desafiou, me chamou para ajudar a organizar um evento da saúde, que até então eu sou administradora. Eu disse: como assim, deputada? Eu não organizo evento. Ela disse: não, Vanilza, tu fez um movimento muito importante lá em Araranguá,
que foi o Empreender Ativa Mulher, 2 dias de evento lá no Morro dos Conventos, que é um lugar paradisíaco da nossa cidade, que até então ainda não está sendo valorizado, né? E eu lutei contra tudo e contra todos, me chamaram de louco o tempo inteiro de fazer um evento de 2 dias, né? Reunindo mulheres, estimulando, trabalhando autoestima, né? Disseminando coragem, e deu muito certo. É um evento que teve uma repercussão a nível de Estado, e até hoje é muito comentado. E eu disse, mas como assim? Eu sou administradora, não sou da saúde. Ela disse, Vanilza, eu sonho em fazer algo voltado ao parto humanizado. Eu disse, como assim? Aí, parto humanizado, aí eu lembrei de uma afilhada minha, a Franciele, que é fisioterapeuta, que já estava nessa caminhada. Eu disse, ok, eu não sou da saúde, mas eu posso pedir ajuda para outras mulheres, né? Então, trouxe a Fernanda e a Franciele, e junto com a equipe da deputada Ana Paula, nós desenhamos o primeiro Congresso Nacional de Parto Humanizado, né? E já está indo, se vocês me ajudam, o terceiro, né? A terceira edição. E na hora da nossa reunião ali, o chefe de gabinete Erlédio falava, como fazer o evento? Eu disse, estadual, municipal, como assim? Ele disse, como vocês quiserem. E eu, como tenho mania de grandeza, sou pequena em estatura, né? Eu disse, então, será que pode ser nacional? Ele disse, por que não? E elas falaram, tu tá louca? Eu disse, ele assim, tem o plenarinho e tem um auditório maior. Eu disse, mas e qual a dificuldade? Nós temos braço, né, para fazer esse evento? Temos. Enfim, foi um verdadeiro sucesso, teve repercussão nacional, né? Então, hoje, eu tenho, né, essa grata alegria por esse convite, por esse desafio e por fazer parte dessa história, né? Hoje eu acompanho de espectadora, mas a gente muito caminhou, não subimos ladeira e morro, porque aqui é mais plano, né? Mas a gente correu muito junto com a equipe da deputada Ana Paula e as meninas lá de Criciúma, para que esse evento acontecesse. E como aconteceu o evento do parto, logo ela já desafiou, então, vamos para o Empreende Mulher Catarinense, que hoje também já tem uma repercussão a nível nacional. Junto com esse movimento, nós estávamos com o projeto Empreender, né? Um projeto do SEBRAE, e teve o coordenador da CACB, ele até então com certo preconceito para o movimento de mulheres, né? Ele disse, eu vou lá em Santa Catarina ver como é que é esse movimento de mulheres. E ele veio e se surpreendeu, que realmente nós reunimos muitas mulheres, lotamos o auditório. E aí eu cheguei para a nossa consultora e disse, e agora, o que falta a gente fazer? Para fechar nosso projeto, a gente precisa ir em Brasília, no SEBRAE Nacional, e a CACB agradecer, né, todo o apoio até então. E eu disse, e pleitear a lei nacional, né? Aí ela assim, como assim? Você está ficando louca? Eu disse, se já existe a estadual, por que não a nacional? Mas como assim, Vanilza? Eu disse, nós temos a nossa amiga que abriu portas, que, né, até então é quem eu conheço, que pode nos direcionar. E aí, através do deputado Décio, depois entrou a deputada Carmen Zanotto, então já está tramitando a Lei Nacional da Mulher Empresária. E com tudo isso, o Congresso Nacional da Mulher nunca aconteceu. Existia uma pessoa nomeada que participava em um evento uma vez por ano, né? E aí, essa angústia em Santa Catarina era muito grande de muito tempo. Então, com todo esse movimento, a gente esteve na CACB e pedimos que realmente acontecesse o Conselho Nacional da Mulher Empresária, né? E de todo esse resultado, né, que a gente trabalha em prol de resultado, hoje nós temos a Neiva Killing, uma catarinense, fazendo um trabalho brilhante a nível nacional, né, do Conselho Nacional da Mulher Empresária. E, para nossa alegria, agora vai ter o Fórum Mundial de Líderes na Austrália, e o case de sucesso de empreendedorismo feminino é de Santa Catarina. Né? Então, a gente vem dessa caminhada, né, de estarmos juntos, batalhando, lutando. Embora a gente tenha as empresas, eu trabalho com empresas de tecnologia para postos de combustível, hoje a gente atua a nível nacional. Mas a minha paixão é pessoas, é estar com pessoas. E graças a Deus, o ano passado eu tive um insight que está me trazendo muita alegria, né? Que eu criei o projeto 90 Dias no Foco, é um treinamento voltado para revelar talentos.
Então, hoje, a minha missão, além de contribuir para que as pessoas sejam mais prósperas e felizes, né, é por meio de seus talentos, né, revelando esses talentos que a gente está conseguindo. E é muito recente, o projeto era para ter sido lançado em março e acabou vazando e surgiram já turmas no ano passado. Estamos indo para a 5ª turma e com a grata alegria de uma empresa dos Estados Unidos, entrou em contato conosco no último sábado, que quer que vá aplicar esse trabalho lá na empresa dele. E é bem provável que ele consiga reunir depois 2.000 mulheres lá para desenvolver um grande trabalho também. Né? Então, é uma caminhada que nos alegra muito e eu sempre digo que existe um culpado por eu estar aqui e por me incentivar, e eu digo que às vezes ele me joga do precipício, que é o meu marido. Né? Tudo que eu faço, ele faz o possível para estar presente, né? E dando coragem, incentivando, estimulando. Foi ele que disse para mim, tu vai ser administradora sim. Sabe? E a gente construiu, né, toda essa caminhada empresarial que aí eu lidero, porque é meu chão, eu nasci. Né? Meu pai foi um grande empreendedor, me deixou, né, um grande legado, né, de fé, de dedicação, de trabalho na comunidade. Então, desde muito pequena, a gente, enquanto católica, eu participo muito da igreja, como ministra de Eucaristia, batismo, pastoral do matrimônio, enfim. Né, a liderança é um dos meus talentos. E a gente, né, tem essa alegria de poder circular esse meio, né? Hoje eu não digo só a nível de Estado, por meio do Conselho da Mulher, né? E também eu valorizo muito o Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, que foi também uma entidade que me abriu muitas portas. Recentemente o presidente me convida para lançar o CRA Mulher, que a gente está trabalhando essa ideia, né? E a política realmente assim está sendo um aprendizado fantástico. Nós temos conversado muito a respeito de política dentro do Conselho Estadual da Mulher Empresária, de poder ter um outro olhar, uma participação mais ativa, e assim a gente vai seguindo, né? Com disposição, com coragem, com fé em Deus e muita proteção. E diferente de que muitas mulheres falam, né, que é difícil circular nesse meio masculino, graças a Deus eu circulo muito, né, e nunca fui desrespeitada também, como algumas colegas já citaram. Né? Eu falo o seguinte, nós precisamos ter postura. Né? Dependendo da maneira como a gente se posiciona, tá? Nós somos respeitadas, valorizadas. E eu agradeço essa oportunidade, sigo à disposição, né, logo na sequência. E foi realmente um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história. Muito obrigada. Agradecemos à senhora Vanilza Oliveira pela sua explanação e contribuição nesse debate. E passamos neste momento a palavra à senhora Marlene Fengler, que é coordenadora da Escola do Legislativo. Bom dia a todas. Queria aqui cumprimentar a Loreci, a Silvana, a Sheila, a Vanilza, a Valquíria, que é minha amiga de algum tempo. Cumprimentar todas vocês que estão aqui agora, aqui hoje, desde ontem já. E dizer que, para mim, acima de tudo, eu estou ouvindo aqui as histórias de vocês e na verdade, são histórias de mulheres vencedoras. Vocês vieram aqui para ouvir, para compartilhar histórias, para, né, compartilhar aprendizados, conhecimentos, enfim. Mas, e ouvir um pouquinho da nossa história também, mas eu acho que é muito mais do que vocês ouvirem a nossa história, nós é que estamos ouvindo histórias aqui, que fazem com que a gente se motive a continuar trabalhando, a continuar se desafiando, porque talvez isso seja o mais importante, a gente estabelecer desafios, metas e ter a convicção, trabalhar para que elas se tornem realidade e se convencer de que a gente pode. E eu, quando me convidaram para participar aqui, eu falei, meu Deus, mas que história que eu vou contar? Aí eu comecei a repensar a minha história, que a gente acaba, né, a gente vive, trabalha, forma família, enfim, se realiza ou não profissionalmente.
E o meu marido sempre fala isso, você é uma pessoa que não pensa muito nas coisas que você fez, ou como é que você vai tocar a sua vida, você vai tocando. E aí eu parei para pensar e falei, eu acho que é isso mesmo, é verdade. Mas aí eu comecei ontem à noite, comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. Hoje eu sou a coordenadora da Escola do Legislativo, que para mim é uma satisfação muito grande, que eu acho que a escola é uma ferramenta de formação, de qualificação, de educação para a cidadania, de formação política, que a gente tem que utilizar cada vez mais para formar ou para fazer com que as pessoas entendam um pouco mais a importância da participação das mulheres, mas dos cidadãos, ou das pessoas, da sociedade de modo geral na política. Que eu acho que isso está faltando um pouco. A gente, às vezes, acaba reclamando um pouco demais do que acontece e esquece que as coisas só mudam se a gente se envolve. Vocês aqui já são protagonistas, vocês já estão fazendo a sua parte, mas falta acordar muita gente ainda, né? Falta acordar os jovens, falta acordar muitas mulheres ainda que, apesar de saberem da sua importância, ficam retraídas e têm dificuldade de participar mais efetivamente da vida política e da vida pública. Mas eu sou de Itapiranga, nasci numa comunidade chamada Linha Ipepupi, que é bem no interior. Itapiranga é uma cidade de colonização alemã. E meus pais também são agricultores, como eu vejo que aqui grande parte é também. Saí de lá, eu fiz o meu primeiro grau morando em casa, né, com os meus pais. Meu pai sempre dizia, talvez por isso que eu também me motivei muito a trabalhar e ir atrás das coisas que eu acreditava, mas o meu pai sempre dizia, que pena que ela não nasceu homem, porque ela trabalha tanto, ela gosta tanto de trabalhar. Na roça eu adorava arar, uma coisa que eu adorava fazer era pegar os bois e arar, eu achava isso, para mim era o melhor trabalho que tinha. E aí ele dizia, por que ela não nasceu homem, né? Ia me ajudar muito mais. Mas ele sempre estimulou a gente. Quando eu saí, eu fiz o meu primeiro grau e o segundo grau eu não tinha como fazer na comunidade que a gente morava. Aí eu falei, pai, mas eu quero estudar. Daí ele falou, você vai estudar. Mas a única forma que tinha de fazer isso era ir morar na cidade. E morar na cidade, a única forma era trabalhando na casa de uma família. Então eu trabalhei na casa de uma família durante os 3 anos que eu fiz o segundo grau. E aí eu sempre digo que nada nessa vida acontece em vão, porque nesses 3 anos eu conheci, essa família tinha a esposa, ele era dentista, a esposa dele era de Pato Branco. Então eles me levaram a conhecer um mundo que eu não conhecia. Eu na época não tinha televisão, na minha casa a gente teve quando eu tive 12 anos. Então, e era uma daquelas que você tinha que bater porque ela só funcionava se desse umas porradas, né? Então era complicado. Mas Telefunken era a marca. Eu fui morar na casa dessa família e eu sempre agradeço isso, porque eles me fizeram conhecer um mundo que eu nem imaginava que existisse. Eu conheci a praia através deles, eu conheci uma cidade maior através deles. E aí eu comecei a ver que existia um outro mundo e comecei a querer fazer parte desse outro mundo. Fui vendo que eu podia, que se eu estudasse, eu poderia fazer parte de um mundo que eu imaginava que era melhor. Talvez nem fosse, mas eu imaginava que era melhor. Enfim, aí eu vim para Florianópolis estudar, vim para cá. Eu ia ser freira, porque também não tinha mais o que fazer. Para quem quisesse sair depois do segundo grau, tinha que ser freira, né? Porque eu ia estudar como? Fazer faculdade como? Isso faz 30 anos que eu vim para cá. E claro que não parece que já faz 30 anos, mas faz 30 anos, eu vim para cá, 31 já, foi em 86. E quando minha família eu tenho 5 tias freiras, tenho um tio padre, tenho primos padres, enfim, exatamente. E aí quando terminou o segundo grau, aí meu pai falou, meu Deus, e agora? Como é que você vai continuar estudando? Porque eu dizia, eu quero estudar. Aí a minha tia, que era madre num colégio no Rio Grande do Sul, no Colégio Cristo Rei, em São Leopoldo, ela falou assim, não, você pode vir aqui, vem estudar aqui, você vira freira e aí tá tudo certo. Eu falei, tá bom, tá tudo certo, combinado, tudo fechado. E aí eu tive a grande sorte também, como a Vanilza estava falando do marido dela, eu tive a grande sorte de um tio meu, que era funcionário do Banco do Brasil, trabalhava em Chapecó, e ele foi transferido em janeiro de 1986 para Florianópolis. E aí mudou a minha vida. Aí ele foi lá em casa no final do ano, e aí ele me perguntou, e aí, o que você vai fazer? Ele sempre dizia que eu era estudiosa, então ele achava que tinha futuro.
E aí ele falou, mas o que você vai fazer agora? Eu falei, vou ser freira. Aí ele falou, não, né? Freira não, né? Daí eu falei, não, mas eu quero estudar. Ele falou, não, então, se tu quiseres, tu vais morar comigo em Florianópolis, e tinha acabado de casar, e tu faz os trabalhos da minha casa, né? Trabalhar na minha casa e eu te pago um cursinho para tu poder estudar. E foi isso que eu fiz. Então eu vim para cá, trabalhei na casa dele 1 ano, fiz cursinho, passei na Universidade Federal, fiz letras, português e inglês, mas nunca fui professora. Comecei, na verdade, nunca exerci a minha profissão. Mas acabei também, mais uma vez por acaso, eu sempre digo que a minha vida foi feita de acasos, e Deus colocou na minha vida pessoas muito boas. E eu acabei conhecendo uma pessoa, trabalhei primeiro no Banco Nacional, o Banco Nacional demitiu todo mundo, e podia ficar quem pudesse trabalhar o dia inteiro. Eu queria estudar. Falei, não, eu não posso. Aí saí sem ter onde cair morta, não tinha emprego, não tinha nada. Aí uma amiga me disse que o namorado dela precisava de uma secretária para meio período. Eu fui lá me habilitar. Mais uma vez eu tive uma inspiração. Cheguei nesse trabalho, era uma agência de publicidade, e a pessoa que me atendeu, na época era diretora financeira, de recursos humanos e financeira, era uma mulher. E eu cheguei e era uma mulher que tinha, sei lá, 7, 8 anos a mais que eu. E eu entrei, olhei naquela porta, estava escrito diretora financeira. Falei, meu Deus, como é que uma mulher de 27 anos pode ser diretora financeira de uma empresa gigante dessas? E era uma empresa que tinha um andar inteiro. Eu olhava para aquele negócio e falei, meu Deus do céu, onde é que eu me escondo aqui? Porque todo mundo bem vestido e eu era uma colona lá de Itapiranga. Aí fui falar com ela e ela aí me fez a entrevista e me contratou. E aí eu consegui continuar estudando, e depois essa pessoa veio a ser minha amiga, e eu sempre falo isso para ela. Talvez vocês até conheçam, é a Fernanda Bornhauser, que ela tem também uma atuação muito, muito importante na área social, com mulheres, enfim. E sempre foi uma excelente profissional. E foi ela que me inspirou. Quando eu vi que ela conseguiu ser diretora financeira, porque para mim diretora financeira tinha que ser homem, como é que ia ser uma mulher? E ela era uma jovem mulher, e ela era uma excelente diretora. E ela falava assim, ela sempre fala bem baixinho, assim, quando você vai falar com ela, assim, você quase tem que botar o ouvido assim, senão não entende o que ela fala. Mas todo mundo tinha um respeito por essa mulher, que eu pensava, como é que ela conseguiu isso? E aí depois eu fui vendo que era com competência, com trabalho, com dedicação, dando exemplo, com muito conhecimento, sempre se qualificando. E aí eu fui vendo que a gente podia participar dos espaços que até então eram muito masculinos. E aí eu acabei trabalhando, me formei, comecei a trabalhar num partido político, e depois disso acabei sendo convidada para trabalhar em Brasília, com o Paulinho Bornhausen, que à época se elegeu deputado federal. Fui ser chefe de gabinete dele em Brasília, onde eu também não conhecia ninguém. Eu nunca tinha ido para Brasília, eu não tinha ideia de como é que eu ia trabalhar lá. Sabia que era um universo essencialmente masculino também, e quando eu cheguei lá confirmei isso, tanto nos gabinetes, os deputados nem se fala, os ministérios, eles são essencialmente masculinos, ainda são, mas naquela época muito mais, isso foi em 1995. Mas eu acabei conquistando meu espaço. Quando eu estava lá fazia 2 ou 3 meses, eu estou vendo aqui também uma deputada aqui que também é do interior, lagiana, né, e que hoje também já conquistou o seu espaço, né, eu acho que é uma referência e um orgulho para nós também. E ela sabe muito bem do que eu estou falando, né, deputada? Mas, enfim, comecei a trabalhar no 3º mês que eu trabalhei, só para vocês verem como é que as coisas funcionam, mas que quando a gente se impõe, a gente consegue mudar as realidades. No gabinete que eu trabalhei, era todo mundo homem. Tinha uma secretária, eu era chefe de gabinete, era a mais nova, e os outros eram homens, que já trabalhavam lá há muito tempo. E aí eu comecei a fazer o trabalho nos ministérios. E aí uma das pessoas que trabalhava lá, um dia me convidou para sair e falou assim, olha, Marlene, o negócio é o seguinte, aqui funciona assim, nos ministérios só tem homem, tu é mulher, tu é nova, ninguém vai resolver nada do que tu precisar. Então, tu precisa de mim e tu precisa das pessoas que eu conheço nos ministérios. Então, assim, eu vou te ajudar, mas tu vais ter que me ajudar também. E aí a forma tem contrapartida. Aí eu cheguei e falei, não, dessa forma não dá. Meu Deus do céu, agora está cheio de autoridade aqui, deputado Jorginho Mello.
Bom dia. Já vou terminar aqui, só concluindo. E o deputado Jorginho também sabe como é que é lá em Brasília. E não tivemos não trabalhamos lá juntos, né, deputado? Mas é uma pessoa que eu admiro muito também, porque conquistou um espaço muito grande, apesar de ser homem. Mentira, estou brincando, tá? Mas, enfim, trabalhei esses 4 anos lá. Aí, quando eu voltei, mais uma vez, dizendo como é importante as pessoas também com quem a gente trabalha. Como essa pessoa me falou isso, eu falei, não, eu não trabalho assim. Se for assim, eu vou me embora. Aí eu tive mais uma vez o apoio e o suporte das pessoas com quem eu trabalhava, e o meu chefe então falou assim, não, nós vamos fazer diferente. Eu vou te levar nos lugares e as pessoas em cada ministério desses têm uma assessoria que vai te ensinar como se trabalha aqui. Eu também não sei, era o primeiro mandato dele, mas nós vamos aprender juntos. E foi assim na Câmara, foi assim no Senado. Eu acabei voltando para cá, para Santa Catarina, assumi a chefia de gabinete da presidência da Assembleia. Fui a primeira mulher a assumir esse cargo também, e acabei agora vindo aqui para a Escola do Legislativo. E quero dizer que, apesar de realmente esses espaços serem masculinos, eu não posso dizer que eu tenha sofrido discriminação. Eu acho que é uma questão de postura, sim. É uma questão, obviamente, ainda assim, é um universo muito masculino, mas também o que vocês fizeram, cada um nos seus municípios, é o que a gente tem que alavancar e tem que fazer mais. A gente tem que se envolver, tem que pagar o preço, na verdade, porque é um preço muito alto. Quando você vai assumir uma função dessas, você acaba perdendo o tempo que você poderia dedicar para os seus filhos, não tem jeito. Você acaba tendo que fazer o tempo que você tem usar com mais qualidade. Mas tem que aprender a controlar o seu tempo. Mas eu acho que vale muito a pena e parabenizo a todas vocês que participam e têm a coragem de enfrentar, têm a coragem de participar da política e cada vez mais a gente precisa disso e é importante que cada uma faça a sua parte. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Muito obrigada a todas. Parabéns por estarem fazendo esse trabalho e continuem firmes e acreditando que a gente pode fazer a diferença, desde que a gente acredite nisso e trabalhe para que isso aconteça. Muito obrigada. Agradecemos a explanação e a experiência partilhada da Marlene Flengler, coordenadora da Escola do Legislativo. Nós registramos a presença da deputada federal Carmen Zanotto, do deputado federal Jorginho Melo, e passamos um minutinho para a vossa saudação, porque nós estamos aqui também com o tempo e nós temos uma pessoa que tem uma contribuição importante para uma ação nos nossos municípios. Então, passamos um minutinho para a saudação à deputada federal Carmen Zanotto. Obrigada, eu serei muito breve. Quero saudar a nossa vereadora Loreci, em nome dela todas as vereadoras que estão aqui conosco, a Juliana, que também representa o nosso partido PPS, a nossa prefeita Valquíria, em nome delas toda a mesa, todas as senhoras que estão aqui, o deputado Jorginho. Eu estou aqui no outro plenário coordenando um seminário sobre uma alteração da legislação 11.350, que trata dos agentes comunitários de saúde. Mas não podia me furtar de passar aqui, dizer o quanto é importante este seminário com o apoio da Escola do Legislativo, que discute efetivamente o nosso papel em outros espaços de poder. Eu, como relatora da PEC 134, que é uma proposta de emenda constitucional que trata da garantia de assentos nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal. Por que nós precisamos disso ainda? Porque nós temos a cota dos 30% para disputar, mas disputamos absolutamente em desigualdade ainda. Absolutamente em desigualdade, e cada uma que está aqui sabe do que nós estamos falando. A garantia por 3 legislaturas de 10%, 12% e 16%, numa tentativa de conseguirmos inserir o coletivo de mulheres em todos os espaços de poder, porque na Câmara Federal não são todos os estados que estão representados lá. Santa Catarina, de um colegiado de 16, que o deputado Jorginho também faz parte, nós somos em 2, eu e a deputada Giovânia.
mas tem estados que não tem absolutamente nenhuma mulher. Então, são espaços que nós temos condições de ocupar, são espaços fundamentais, que eu poderia aqui ficar falando horas, mas quero dizer o quanto este momento é importante, para que a gente se motive a permanecer nesses espaços, não só conquistar os espaços. Porque, além de nós termos que trabalhar muitas vezes, muito mais do que o coletivo masculino, porque para eles isso já é uma rotina, a gente ainda tem uma outra carga, que a gente é mais sensível para algumas questões, que temos que manter essa sensibilidade e não aceitar tudo como muito natural, gente, sabe? A gente tem que parar de achar que no mundo da política tudo é natural, porque se nós continuarmos pensando assim, nós não teremos avanços. Então, muito obrigada por me concederem a palavra. Quero pedir desculpa ao deputado Jorginho, não poderei ouvi-lo, e dizer que contem com essa parlamentar na Câmara Federal, contem com essa parlamentar neste debate que a gente precisa avançar, em especial neste momento, aonde nos próximos dias deverá estar passando pela Câmara e pelo Senado as alterações da legislação eleitoral, que precisam acontecer, mas devem acontecer efetivamente com a participação do conjunto de mulheres. Então, meninas, muito obrigada pela oportunidade, forte abraço e estamos juntas. Agradecemos, deputada Carmen Zanotto, é uma grande satisfação recebê-la aqui no nosso evento. Obrigada pela contribuição com suas palavras. Passamos também 1 minuto ao deputado federal Jorginho Melo. Pode ir tranquila, Carmen, que eu só vou falar bem de você. Você é uma deputada brilhante, extraordinária. Muito bom dia. Quero cumprimentá-las, todas, nossa prefeita de Santa Terezinha, que Santa Terezinha nos abençoe, a Valquíria, em nome de todos os dirigentes da mesa, a Escola do Legislativo, cumprimentar todos vocês, ao VESC, que promoveu a Dilei, em nome da Dilei, a minha companheira Terestilha, cumprimentar todos vocês. De forma muito rápida. O encontro é de fortalecimento da participação no Legislativo, em funções públicas, prefeitura, vice-prefeitura, deputado. Eu sou da seguinte opinião. Não tem que ter cota para nada. Eu acho que é cafona hoje em dia, a mulher nem quer isso, ficar dizendo que tem que ter cota, que tem que dar a mãozinha, que tem que... porque a mulher é superior ao homem em muitas e muitas coisas, né? Vamos parar com esse negócio. Eu sou contra tudo, sou contra a cota, até porque a mulher não quer isso. Não, tem que garantir a participação, tem que meter o peito, tem que ir para a luta, tem que se eleger, tem que dirigir. É isso que tem que fazer. E é o que as mulheres estão fazendo. Até porque a mulher, eu sempre brinco, né? A mulher sempre foi mais forte do que o homem e vai continuar sendo. E não quer ser parecida com o homem. A mulher é mais forte do que o homem. Eu sempre brinco o seguinte, eu viajo esse estado por todos os cantos. Eu nunca vi uma excursão de viúvo, eu nunca vi. Eu nunca vi. Desce 40 mulheres de um ônibus e 2 velhos, tudo rengo, já esperando para ir e viajar. Então a mulher é mais forte que o homem em tudo. Ela cuida da casa, cuida do marido, cuida do filho, ela estuda, ela vai, enfim. Então eu quero só cumprimentá-las. Dizer de que a importância de vocês, importância no Legislativo. Rocelinha Fernandes, aí a nossa guerreira, prefeita. Enfim, cumprimentar todos vocês. Dizer da minha satisfação estar aqui. A política está mudando, o país está mudando. Essa eleição já foi feita sem grana, a de vereador e de prefeito. E a outra nossa vai ser feita sem grana também, graças a Deus. Parar com essa gastança, parar dessas grandes empresas mandar dinheiro e para todos os partidos, sem exceção. Vamos fazer diferente. Então é isso que eu gostaria de dizer e testemunhar, cumprimentar pelo encontro. Boa sorte. As mulheres são inspiração, continue fazendo a diferença. Eu defendo toda e qualquer participação da mulher, em tudo, de forma desarmada, sem cota, sem nada. A mulher só tem que querer mais. Só isso. Então, algum machista, algum atrasado, algum cafona pode pensar diferente. Eu penso exatamente assim. Mulher, em muitas possibilidades, é superior ao homem. Por isso que a gente precisa, porque todos nós temos mãe, já começa por aí a conversa.
Grande abraço, um beijo no coração, saúde e bom encontro. Eu vou me embora. Muito obrigada, deputado Jorginho, pela sua presença e também pelas palavras. Neste momento, com todo carinho, nós passamos a palavra à nossa convidada, ela que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, uma ação que nos municípios nós precisamos debater e implementar com muita eficiência, a fim de garantir essa participação, essa efetividade do envolvimento da mulher no desenvolvimento das políticas, porque para a gente se desfazer das cotas, nós precisamos primeiro do conhecimento, do empoderamento e da oportunidade para as mulheres. Então, já foi dito aqui por várias colocações de que estamos aqui por essas garantias. Então, passamos a palavra neste momento a Sheila Sabac, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Bom dia a todas, bom dia às nossas queridas mulheres, né, aqui da mesa. E, bom, o que eu tenho para contribuir, né? Primeiro, eu quero dizer que, da minha formação, já sou uma inativa também, Silvana, né? Já sou uma inativa também, mas sou professora de formação, tenho 2 especializações, né? Mas a minha paixão e o meu amor é pelas mulheres e pela sua capacidade de transformação, tá? Essa é a minha paixão. E eu só me dei conta disso há 20 anos atrás, porque dentre as minhas formações, né, eu tenho uma ela é muito interessante porque ela pode fazer com que a gente entenda as várias personagens, as várias pessoas que nós podemos ser. Eu tenho uma formação em artes, eu sou atriz, né, de formação também. Não sabia, né, Kalina? Não sabia, as pessoas não sabem. E eu só me dei conta da situação das mulheres há 20 anos atrás, quando me pediram para fazer uma sketch sobre violência contra a mulher. E eu não tinha nem ideia de como fazer isso. Então, o que eu fui fazer? Eu fui buscar dados. Eu busquei dados, eu conversei com pessoas, eu conversei com pessoas de movimento, conversei com mulheres de fórum, e eu fui buscar informações a respeito. Porque aquele texto que eu recebi, que eu tinha que representar, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia quais eram os sentimentos daquela mulher, pelo que ela estava passando, como ela iria agir. E aí eu tomei conhecimento da realidade das mulheres brasileiras, da minha realidade, que eu desconhecia, né? Eu, como uma mulher, né, criada, né, dentre os padrões sociais femininos, para casar, ser mãe, né, e casei, sou mãe, né, perpetuar, né, esse casamento, continuo casado, sou casada há 34 anos, e também não consegui enxergar essa realidade. Não consegui enxergar a realidade das mulheres, pelo que elas passam, né? Pelas violências extremas que passam, em quaisquer espaços. Seja dentro das nossas famílias, dentro das nossas profissões, né? Nós somos discriminadas, a professora, a Júnia colocou até o percentual, né? Então, baseado em tudo isso, depois de introspectar aquela mulher em situação de violência, fiz as esquetes e várias pessoas me chamavam para fazer. E eu comecei a adentrar, então, nos movimentos, no movimento de mulher, nos fóruns. O primeiro fórum que eu entrei foi o Fórum de Implementação da Lei Maria da Penha, no estado de Santa Catarina, depois Fórum de Mulheres, e adentrei em uma organização chamada Casa da Mulher Catarina, que é uma ONG que tem mais de 28 anos de existência no estado de Santa Catarina, que defende o direito das mulheres.
Ok, a partir da Casa da Mulher Catarina e do Fórum de Implementação, né, da Lei Maria da Penha no Estado, eu entrei nos conselhos. Porque através dos conselhos, através da participação social, do controle social, é que a gente, nós, né, como usuárias, né, nós conseguimos, não só, mas através deste espaço específico de controle social, a gente consegue trabalhar, monitorar e discutir as questões das políticas públicas, né? E principalmente as políticas públicas para as mulheres. Então, eu entrei no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Florianópolis. Entrei e cheguei à presidência do Conselho. Só que quando entrei no Conselho, eu não sabia nada de Conselho. Tive que estudar também, tive que buscar qual era a finalidade, qual era o meu papel, qual era o papel de conselheira, qual era o meu papel de usuária dentro daquele Conselho e de que forma eu acessava as informações, né, referente às políticas públicas, né? E do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Florianópolis, representando outra organização da qual também integro, que é a Rede Nacional Feminista de Saúde, eu fui para o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E lá, né, neste momento, pela segunda gestão, estou como a presidenta. E também estou como conselheira nacional dos direitos da mulher. Quando que eu pensei que eu ia, né, chegar a ser presidente do conselho ou chegar a ser conselheira nacional, não tinha a menor ideia, mas as circunstâncias foi me levando. E como conselheira, né, e presidenta do conselho, a grande responsabilidade é pensar, né, nas especificidades de todas as mulheres catarinenses, todas, né? Todas elas. A gente tem que, quando a gente adentra o Conselho e a gente pensa na formulação de políticas públicas, de que forma a gente vai fazer monitoramento, de que forma, de como atuar, a gente tem que pensar em todas elas. E eu acho que, a partir daí, assim, eu posso colaborar um pouco mais, né, com vocês. Porque quando vocês adentram dentro de uma Câmara de Vereadores, de vereadoras, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que nós podemos contribuir, né? O que tem no Estado de legislação, o que tem no município de legislação, né, que eu posso me apropriar e que posso também criar, né? E que posso conversar com outras pessoas, com o prefeito e outras pessoas e o movimento, me aproximar mais do movimento de mulheres e perguntar a essas mulheres o que elas estão precisando. E perguntar, porque a gente gosta muito de falar, né? De falar pelas outras pessoas. Homens gostam de falar pelas mulheres. Eles que falem por eles, deixa as mulheres falarem por elas. Nós somos as protagonistas das políticas públicas. Nós sabemos o que é bom para nós, então deixa a gente falar. Né? Então, quando acontece as conferências de mulheres, não, o homem não vai participar. Não, os homens podem participar. Sim, podem participar, mas não falem por nós. Deixa a gente falar. Sabe? Nos apoiem, mas deixa a gente falar. Né? Então, e isso acontece sempre. Né? Isso acontece sempre. Mas, assim, o que eu quero trazer para vocês algumas coisas no sentido. Eu estive agora em São Paulo, no segundo Workshop Internacional de Acesso à Justiça, que tem um programa de respostas eficazes à violência contra a mulher, promovido pelo Instituto Avon e a Vital Voice. Eu sei que vocês já falaram sobre violência, a professora Jane, maravilhosa, já falou. Eu sei que vocês já falaram sobre empoderamento das mulheres, mas quando a gente está dentro de um local onde, né, quando a nossa contribuição é para a construção do bem-estar social e bem social das pessoas, e principalmente do bem-estar social das mulheres, né, a gente não pode deixar de levantar a questão do empoderamento, que está totalmente ligado com a violência, que está totalmente ligado com a saúde.
né? Porque violência contra a mulher é uma questão de saúde pública, por causa dos altos índices que nós temos. E aí, eu só quero passar rapidinho porque esse workshop, ele era para operadores do direito. Daí estavam lá juízas, né, juízes, promotores, promotoras, advogados, advogadas, e o controle social, tinham conselhos, coordenadorias de mulheres, lá discutindo de que forma, né, a atuação desses organismos em prol, né, da defesa, né, da segurança, da educação, de que forma a gente pode trabalhar isso em rede, né? E isso nos falta nos municípios, né? Falta a gente pensar em rede nos municípios, né? De que forma o legislativo conversa com o executivo, as secretarias, as defensorias, né? O Ministério Público, de que forma a segurança, para que essas mulheres, então, em situações diversas de violência, possam ser atendidas, né? Então, foi essa uma discussão. E também trouxe um dado bem interessante de uma pesquisa que saiu agora, em 2017, fevereiro de 2017, feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Avon, que traz dados atualizados da violência contra as mulheres no Brasil, né? Nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Nós temos um estado, Santa Catarina, que é o 5º estado, né, que em estupro de mulheres, é o 5º estado do Brasil em estupro de mulheres. Nosso estado é um estado super, hiper violento, né? E o que a gente está pensando a respeito disso? Quais são as políticas públicas, né, municipais, quais são as redes, o que o estado tem, né, para que a gente possa prevenir essas violências, né? E essa pesquisa foi feita com mulheres acima de 16 anos, abrangência nacional, foi realizada em fevereiro, atingiu 2.073 pessoas, entre homens e mulheres. Os resultados foram os seguintes: 66%, né, de pessoas, tanto mulheres e homens, então presenciou alguma situação de violência contra a mulher. 73% consideram o aumento da violência contra as mulheres na última década. Eles consideram que aumentou a violência contra a mulher na última década. Mas aí também a gente tem que pensar que as mulheres estão denunciando mais, sim. E o que o nosso município e o Estado estão fazendo para acolher, né, essas mulheres, né? A idade das vítimas baixou, a média é 32 anos, a cor é negra, tá? A escolaridade é ensino médio, a classe social é C, a renda familiar é até 2 salários mínimos, o estado civil solteiras, tá? Sem filhos. Mudou o perfil. Mudou o perfil da violência contra a mulher. São as mulheres jovens que estão sofrendo a violência. As outras, sim, também. As idosas, também. Mas são as jovens. E o que a gente vai fazer? Qual é a forma de prevenção a essas violências, né? 29 das entrevistadas foram vítimas de violência por agressão, tá? No último ano. Então, 13 em cada 10 entrevistadas sofreu violência, tá? Agressão física, insultos, ofensa sexual, intimidação. 61% conheciam o agressor. Então, a violência ela está dentro de casa, continua dentro de casa. 38% foram agredidas, já vou terminar, foram agredidas dentro das suas casas. Só 18% denunciaram. 52% não denunciaram. Então, o que concluiu? Falta de políticas públicas, né? De acolhimento, segurança, proteção, principalmente preventivas, falta de formalização da rede de enfrentamento e atendimento, falta de informação de conhecimento sobre a legislação, né? As mulheres não conhecem as legislações que elas precisam conhecer, falta de campanhas continuadas, informativas e educativas, e aí também eu trago a sugestão, né, para que, de repente, no município, né,
Já falei um pouco de conhecer a legislação estadual, nós temos aí leis agora, né, de violência obstétrica, nós temos a lei do LIG 180, então conhecer as leis estaduais, né, que vocês podem levar e aplicar dentro dos seus municípios. Também conhecer a legislação do município e ver de que forma vocês podem estar atuando, cobrando, monitorando, fiscalizando, porque, né, é o papel da vereadora e do vereador fiscalizar, né? A mobilização para a criação dos conselhos da mulher nos municípios e organismos de políticas para as mulheres nos municípios. Então, se cada uma de nós, né, como a Júnia falou, né, se cada uma de nós, se a gente conseguir segurar na mão uma das outras e trazer essas mulheres para perto de nós, nós ampliamos tanto os quadros, né, que a gente precisa nas direções das empresas, né, nós ampliamos os quadros, né, dentro da política também, porque a gente vai estar trabalhando para mulheres. Então, isso é muito importante, porque além do apoio político que os partidos têm que dar às mulheres candidatas, né, as mulheres precisam trabalhar para as mulheres também. Né? Precisamos trabalhar, levar essas mulheres, né? Na questão das cotas, né? Na questão das cotas, as diferenças, né? Nós temos políticas afirmativas. Elas servem para o quê? Para dar equidade nas diferenças. Foi o que a professora Júnia falou. Equidade nas diferenças. Então, cotas são necessárias nesse momento? São necessárias, porque elas vão trazer equidade, tá? Equidade nessa diferença. Depois que a gente já tiver essa equidade, não são mais necessárias. Mas até nós chegarmos lá, e nós não somos a minoria discriminada, nós somos a maioria discriminada. Não somos minoria, somos maioria. Porque nós compomos mais de 50% da população do mundo. Da população de Santa Catarina, em todos os municípios, mais de 50%. Por que nós não conseguimos eleger, então, mais mulheres? Porque precisamos trabalhar para as mulheres também. Né? Certo? E aí a gente tem que aplaudir muito todas vocês, tá? Todas vocês, porque cada uma sabe da sua trajetória, né? Aplaudir todas as mulheres que enfrentam as maiores dificuldades para estar onde estão. Né? E, quiçá, a gente consiga dar as mãos e a gente consiga levar sempre mais e mais e mais mulheres, porque a gente tem que ter, no mínimo, 50% de representação em todos os lugares. No mínimo, 50%. Tá? Então, eu acho que era essa a minha contribuição. Né? Eu espero que, né, daqui para frente a gente consiga ficar mais juntas. E não posso deixar de agradecer a Escola do Legislativo, né, pelo convite e parabenizar também por a continuidade desse fórum. Né? Obrigada, gente. Muito obrigada, Sheila, pelo conhecimento partilhado conosco, pela sua trajetória e pela iniciativa de avançar que nos trouxe com a sua fala. Nós queremos fazer aqui agora